Mateus 9, versículo 16 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amados irmãos, Jesus está dando uma resposta aos discípulos de João Batista, quando eles vão até Jesus e fazem uma pergunta. Eles dizem: Senhor, por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes também jejuam, mas os teus discípulos não o fazem. Por que nós jejuamos? Por que nós estamos pagando um preço, mas os teus discípulos não fazem isso? E Jesus começa então, traz uma resposta tão simples, para que venha um entendimento espiritual tão profundo. Ele usa figuras de linguagem tão simples, usadas naquela época, de elementos usados naquela época, para trazer uma verdade moral e espiritual. Ele começa falando de tecido, de pano. Ele diz, sabe por quê? Primeiro ele diz assim, sabe por quê que os discípulos de João jejuam e os meus discípulos não? É porque os convidados para a ceia, para a festa, não jejuam. Mas vai chegar o tempo em que não jejuam porque o noivo está com eles. Mas chegarão dias em que hão de jejuar, porque o noivo será tirado. Nesse tempo hão de jejuar. Em outras palavras, ele está dizendo, não preocupa não. Vai chegar o dia que eles vão orar. Quando a necessidade bater a porta, eles vão orar, eles vão buscar. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a resposta que Jesus traz aqui, trazendo dois elementos, o pano, o tecido e o odre, usados naquela época. Ele diz, olha, não se pode colocar um remendo novo num vestido velho. Hoje é difícil a gente encontrar costureira, mas antigamente toda moça que estava pronta para casar tinha que costurar, não é? Né, Pedro? Na época, costura, sabe fazer roupa, sabe fazer a camisa para o marido. Minha avó costurava, minha mãe costurou muito tempo. Marilza que não teve esse dom. Mas minha sogra está ali atrás, costura. E Jesus traz uma palavra com entendimento, dizendo, não se põe um pano novo, um remendo novo no vestido velho. Por quê? Porque vai complicar, o rasgo vai ser maior, a ruptura será maior, o estrago será maior, tanto esteticamente quanto na estrutura do vestido, vai ficar pior. Aí ele diz assim, nem se põe vinho novo em odres velhos, porque a fermentação do vinho novo vai acontecer, e o odre velho, o odre ressecado, o que é o odre? O odre era um saco de couro, onde se colocava o vinho novo para fermentar, para envelhecer. Então havia fermentação, e aquele odre rígido, ressecado, ele não poderia suportar a fermentação do vinho. Mas o que Jesus está trazendo, a verdade, não é falando de vestido e de vinho, mas ele está falando que os fariseus, porque os discípulos de João falam dos fariseus, e a verdade que Jesus estava trazendo é a mensagem que eu trago hoje, as boas novas da salvação, ela não pode ser colocada dentro do sistema religioso. O sistema religioso não poderá conter as verdades explícitas do reino de Deus.
O que eu estou trazendo, disse Jesus, é muito maior. E os odres, que são vocês, os fariseus, não podem assimilar e conter as verdades que eu estou trazendo. Porque se você olhar para os evangelhos, a maior briga de Jesus, o maior problema de Jesus não era o pecador. O pecador, Jesus os atraía a si. Mas a questão era os religiosos. Os religiosos, que era a pedra no sapato de Jesus. Era a religião. Porque, querido, se Jesus diz para os seus discípulos, não vos deixeis contaminar com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Por quê? Porque eles viviam dentro de um casulo religioso, mas ele não considerava aquilo que era preceito simples de amar ao próximo. Tanto é que Jesus conta a parábola do samaritano, quando desce o sacerdote e o levita, que eram inseridos no contexto religioso da época, que quando vem um homem caído no chão, a Bíblia diz que aquele sacerdote, tanto o sacerdote quanto o levita, ele passa de largo. Mas vem o samaritano, representando Jesus, para aplicar óleo e vinho nas feridas daquele homem que estava caído. Aí o fariseu, que era o intérprete da lei, perguntou: quem era o meu próximo? Jesus conta a história do bom samaritano, aí depois ele diz assim: vai tu e faz a mesma coisa que o samaritano fez. Por que Jesus traz isso, querido? Deixa eu falar algo para você. O evangelho, quando você olha para a palavra de Deus, o evangelho é simples. As parábolas de Jesus até as criancinhas entendem. O evangelho é puro e simples. Qualquer um de nós, quando pega Mateus, Marcos, Lucas e João, você lê e você entende. Por quê? Porque o evangelho é simples. É a gente que complica, sim ou não? É a gente que fica buscando chifre na cabeça de grilo, buscando coisa que não existe. Mas o evangelho é simples. Qualquer um que lê o evangelho vai entender. Só que os fariseus, eles desvirtuavam isso. Não queriam viver isso. Não queriam, porque sabiam que o que Jesus estava trazendo, as novidades, as boas novas do reino, era muito maior do que os preceitos da lei. E não estavam preparados para receber aquilo que Deus estava trazendo. Por isso que é necessário, eu e você, é necessário que a gente entenda que o evangelho, ele precisa caber dentro de nós. Por isso que o odre, que somos nós, precisa estar restaurado e transformado. Senão não iremos absorver aquilo que Deus tem para nós. E cada vez que eu me fecho dentro de um casulo religioso, eu posso estar fora do propósito de Deus. O evangelho vai além da religião. É fácil a gente viver dentro da religião. É fácil a gente se maquiar de uma pessoa piedosa, religiosa. Os mais velhos aqui vão lembrar de uma propaganda que tinha de um shampoo anti-caspa chamado... Olha aí, viu? Os idosos manifestando. Parece, mas não. Olha aí, viu? Porque a religião maquia as pessoas. Você olha, parece. Mas quando você busca no cerne, não é. É fácil a gente enganar as pessoas vestindo uma capa religiosa. Mas o evangelho, ele traz luz. O evangelho, ele traz vida. O evangelho traz libertação até da religião. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você viva isso. É necessário que a gente busque isso. É necessário que a gente clame por isso. Jesus diz: não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque os odres vão se romper. Tanto se perde o vinho quanto o odre.
Mas põe-se vinho novo em odres novos, para que se conserve tanto o vinho quanto o odre. O caminho que Jesus trouxe, as boas novas que o Evangelho trouxe, ela não é apenas um retalho para se colocar numa colcha, não. É o todo, é a totalidade, é a plenitude daquilo que Deus queria trazer para o homem. Não é uma parte, não é parcial, mas é a plenitude, a abundância dos céus. Por isso que o velho muitas vezes é irreparável, para que se dê lugar ao novo. Eu sei que você já cantou aquela música há muito tempo atrás, do vaso, Senhor, eu quero ser um vaso novo, quebra minha vida e faze-a de novo. A gente cantou isso na década de 80, na década de 90. Senhor, quebra minha vida e faça de novo. Faze-a de novo. Mas muitas vezes quando Deus vem quebrantando a nossa vida, nós achamos que é o inimigo que tem se levantado. Mas muitas vezes é a obra de Deus para nos ensinar e nos colocar outra vez na rota, no caminho. Amém? Então entenda que quando o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é porque de fato e de verdade, aqueles que estão em Cristo permitiram que o Evangelho entrasse no seu coração e transformasse a sua vida. Deus não quer nos maquiar, Deus não quer apenas colocar uma capa em nós, não, Deus quer mudar a partir do nosso coração. É necessário que o molde, é necessário que a vasilha, às vezes ela tem que ser quebrada. Deus leva Jeremias na casa do oleiro e diz: Jeremias, olha para a obra do oleiro, veja como ele trabalha com os vasos. E cada vaso que estava imperfeito, a Bíblia diz que ele quebrava, ele amassava o barro e fazia outra vez. É necessário que entendamos isso. Deus quer apenas não nos amoldar, mas Deus quer nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. A mensagem que ele trouxe e ensinou era acompanhada por métodos, novos métodos, conceitos de adoração. Tanto é que Jesus encontra uma mulher pecadora ao meio-dia, à beira de uma fonte, de um poço. E aquela mulher faz uma pergunta para Jesus que nenhum religioso fez. Aquela mulher faz uma pergunta para Jesus que nenhum discípulo fez. Aquela mulher disse: onde está Deus? Porque os teus discípulos dizem que Ele está... o meu povo diz que Ele está nos montes, o teu povo diz que Ele está em Jerusalém. Onde está Deus? Aí Jesus diz: ó mulher, a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Não é o lugar, mas é o coração, a disposição de se render, de se dobrar, de se curvar, de ter fome e sede de Deus. E isso muitas vezes é necessário. Muitas vezes não é necessário que nasçamos de novo. É necessário que nasçamos de novo. Certa vez um homem chamado Nicodemos foi até Jesus à noite, dizendo: Rabi, mestre, as coisas que tu fazes, só fazes porque Deus está com ele. E Jesus começa a conversar com Nicodemos e diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele diz: como assim? Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Ele disse: não. E Jesus começa então a explicar para Nicodemos, falando sobre a transformação que ele precisava passar para entrar no reino de Deus, de uma reforma completa, porque somente odres novos conseguem conter o vinho novo. Nós estamos orando, a igreja brasileira, a igreja na face da terra, está orando pelo grande avivamento que vem. Eu creio que está chegando. Se você olhar para a história, sempre
pós-crises, catástrofes, caos instalados, sempre houve avivamentos depois de tragédias. Por quê? Porque a gente ora mais, porque a gente se conserta. Eu sei que muita gente nesse tempo de Covid pediu perdão pelos pecados, consertou com Deus, o temor entrou no coração, a gente ora mais, a gente busca mais. Esse tempo está para nos ensinar, pena que muitos não estão ainda atentos àquilo que está acontecendo, porque essa pandemia veio para nos ensinar a depender de Deus, veio nos ensinar a orar mais, a buscar mais, a dar valor à nossa família, a dar valor às pessoas. Essa pandemia veio nos ensinar, nos mostrar o caminho. Por isso que nós temos que buscar, querido, esse mover que Deus vai derramar sobre a igreja. Não é uma placa de uma denominação, não é o rosto de uma pessoa, mas é a unção que o Senhor vai trazer sobre a igreja, sobre o corpo, sobre a criança, sobre o adolescente, sobre o jovem, sobre os casais, sobre as famílias. Deus vai liberar algo novo sobre você. Deus vai liberar algo novo sobre a sua casa. Essa unção poderosa que vai jorrar do trono de Deus, ela vai trazer vida por todos os lados. Ela vai alcançar aquele que você está orando para que se converta, vai alcançar o teu marido, vai alcançar a tua esposa, vai alcançar os teus filhos. Essa unção, querido, eu creio, nós estamos orando nas madrugadas, nós estamos orando, buscando o Senhor, o povo. Eu tenho participado de reuniões nacional. Semana passada eu participei, essa semana participei também, com líderes de todo o Brasil, profetas, apóstolos, pastores, missionários, estão sentindo no seu espírito que um grande avivamento está vindo sobre a igreja. A partir do dia 7 de setembro até o dia 6 de 2022, será o ano do arrependimento, onde nós como igreja vamos entrar no arrependimento profundo, como igreja, como povo de Deus, para que Deus estabeleça o seu reino. Essa unção, querido, que está vindo, ela vai sarar o ferido, ela vai libertar o cativo, ela vai levantar uma geração de vencedores, de adoradores visionários e missionários para esse tempo. É uma geração que vai formar verdadeiros discípulos, não crentes mimados, porque hoje nós temos uma geração de crente mimado, crente superficial, crente que nunca é liberto, nunca é sarado, mas essa unção vai alcançar todos em nome de Jesus. Vai despertar jovens, vai despertar homens, mulheres, crianças. Eu creio. Essa semana uma moça me ligou e disse: pastor, preciso conversar com você. Falei: fala, minha filha. Ela diz: eu quero ser enviada. Falei: como assim? Ela começou a contar a história dela, a moça aqui da igreja. Ela disse: eu quero ser missionária. Falei: como assim? Eu quero ser enviada lá para o Amazonas. Meu coração arde, queima em trabalhar com os povos indígenas e com os ribeirinhos do Amazonas. E eu falei: e tua faculdade? Ela disse: não é problema, porque na base tem internet. Eu posso fazer a minha faculdade remotamente. Falei: ela me deu o site da missão, o Instagram, e eu comecei a ver aquelas fotos. Falei: meu Deus. Falei: tem certeza que tu quer ir para cá? Quero. Eu não posso viver a minha vida só correndo atrás dos meus sonhos. Eu quero servir a Deus de todo o meu coração. E a missão só recebe se a igreja enviar. Eu falei: eu não sou doido para não te enviar. E não só te enviar, mas nós vamos te sustentar lá.
Querido, meu coração queimou quando aquela jovem, ela diz, eu quero investir a minha vida fazendo a obra de Deus. Eu entendo que se eu viver essa vida sem fazer a obra de Deus, eu quero fazer. Eu falei, glória a Deus, nós vamos te enviar. Nos próximos domingos nós estaremos apresentando ela e nós vamos enviar para o interior do Amazonas, trabalhar nos barcos, levando a mensagem aos ribeirinhos. Você não imagina o quão difícil é esse trabalho. Quem viajou para o Amazonas, para o interior do Amazonas, Pará, Macapá, sabe o que é isso. Cidades inteiras que estão sobre as águas, comunidades inteiras que estão isoladas. Pasmem, que nunca, existem lugares que nunca ouviu falar de Jesus. E às vezes nós vivemos num mundo tão confortável e não valorizamos o Evangelho. E sequer nos comprometemos com a palavra de Deus. Esse avivamento será a ação do Espírito Santo sobre a igreja, para nortear aqueles que têm fome nesse último tempo, aqueles que têm prazer de servir a Deus nesse último tempo. E tem gente que diz, eu não faço a obra porque não tenho tempo. Cuidado, não fale isso. Não fale isso. É melhor você falar, não vou fazer porque não quero, porque ainda não nasci de novo, do que falar, eu não tenho tempo. Cuidado, não fale isso. Amém? A ação do Espírito Santo, ela vai remover aquilo que é falso e vai confrontar o pecado, produzindo um desenvolvimento espiritual consistente, genuíno e verdadeiro. Esse despertar espiritual virá para produzir filhos e discípulos que não serão tímidos, nem, como disse, crentes mimados, mas irá formar verdadeiros guerreiros comprometidos com a mensagem do reino de Deus. Querido, esse mover vai sarar a esterilidade do corpo de Cristo. Meu querido, se você não frutifica, Deus vai te levar a frutificar. Deus vai te levar a ganhar vidas para o reino de Deus. Deus vai levantar o seu corpo, a igreja vai levantar para conquistar esta geração e conquistar as nações da terra, cumprindo assim a grande comissão de Jesus Cristo. Querido, eu creio, meu coração queima. Deus agora, para que esse avivamento venha, primeiro Ele tem que trabalhar em nós, trabalhar no nosso coração, trabalhar nos odres. Fala-se muito de poder. Tem gente que gosta de ver um pregador cuspindo fogo, orando, profetizando, mas não conhece o caráter dele. Vai para o monte e lá, qualquer um que está no monte já impõe as mãos sobre a tua cabeça. E você conhece quem está impondo as mãos sobre você? Você conhece a vida, o casamento? Você sabe como essa pessoa lida com a parte financeira? Esse avivamento virá sobre o corpo para remover o pecado. Porque o avivamento não tem um rosto, não tem um nome, mas é para toda a igreja. Fala-se muito do vinho, do poder. Todo mundo quer poder, mas poucos querem a transformação. Não adianta muito poder sem caráter. Não adianta você ser dotado de poder, mas não ser curado na sua alma. Sempre haverá coisas que vão prender você. Nós não podemos buscar poder sem cuidar do caráter. Isso é muito sério. Quantos pregadores estão pregando nos altares? Os irmãos sabem, quem me conhece sabe, não é qualquer um que sobe nesse altar para pregar. Direto, pessoas ligam para mim, esses pregadores itinerantes.
Ah, eu vou pregar na sua... Eu falei, não está precisando. Porque eu não conheço. Só sobe nesse altar quem eu conheço. Conheço como é que é o casamento, como ele trata os filhos, como ele trata a esposa. Eu já contei isso aqui, Marilza atendeu uma pastora de Palmas, toda roxa. E ela veio buscar socorro porque o marido pastor prega no domingo, na segunda bate nela. E Marilza disse, fala para o teu líder. Eu não posso falar, senão ele vai tirar meu esposo da frente. Então apanha. Denuncia esse cafajeste, esse malandro, esse endemoniado. E está pregando no altar. Irmãos, eu fico irado com uma coisa dessa. Falou Pedrinho. Querido, tem até um adágio que quer conhecer o homem de poder. Então, querido, é tempo de a gente olhar para dentro de nós. Um dos grandes perigos é quando buscamos o poder e não cuidamos do caráter. Isso é sério. Muitos, como Saul, são vítimas da própria unção. Esse é o perigo do odre velho. Do odre velho. Saul foi ungido rei, mas não houve transformação interior. Terminou a sua vida consultando os mortos. Em outras palavras, fazendo macumba. Nós temos que cuidar das nossas vidas. Deus vai criar odres novos para conter o que está chegando para a igreja. Diga, eu recebo. Querido, toda velha estrutura tem que dar espaço àquilo que é novo. A preservação do vinho novo depende de odres novos. O vinho celestial é extremamente importante, mas sem vidas restauradas, sem odres restaurados, será desperdiçado. Por isso, tanto escândalos. Por isso, tanto escândalos. Jesus já falou sobre isso. Jesus já falou que aquilo que se faz escondido, a única razão de fazer escondido é para que seja revelado. A única razão de se fazer escondido, porque mais cedo ou mais tarde vai aparecer, vai ser revelado. Porque de Deus não se zomba, o que o homem semeia, vai colher. Então é tempo da gente buscar arrependimento. É tempo da gente deixar a palavra produzir em nós mudanças profundas. E isso implica em uma nova mentalidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só irei experimentar a perfeita vontade de Deus se houver uma mente nova, restaurada, transformada pelo poder de Deus. A transformação do mundo começa em mim. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O vinho novo exerce uma pressão sobre o odre. Assim, a presença de Deus em nós requer uma personalidade consistente, restaurada, madura, para poder suportar a fermentação do novo de Deus. Ah, querido, eu tenho orado e falado com Deus, Senhor, eu não quero ser um espectador desse mover que vem. Eu quero fazer parte do movimento, eu quero ser protagonista, um dos protagonistas. Claro que o protagonista maior é Jesus, é o Espírito Santo, mas eu quero fazer parte desse movimento. Não passe de mim, não passe de nós, como igreja, como família, não passe de nós, Senhor, porque colocar vinho em odres velhos é loucura, é insensatez. Ah, querido, não adianta muito conhecimento sem uma transformação. Hoje, eu não tenho nada contra os coaches, não tenho nada, não tenho nada. Mas o problema é que muitos,
Eles tiram Jesus do centro e colocam o homem. Agora eu tudo posso, tudo tal, não. Tira a obra da cruz, isso é muito perigoso. Por isso que tem muita gente esfriando na fé. Muita gente que estão deixando a pureza do Evangelho e envolvendo em tantas coisas. Porque o Evangelho não é o livro que se carrega na mão. Evangelho é um estilo de vida. Eu não posso estar à noite aqui adorando, louvando, glorificando a Deus e quando eu saio por aquela porta eu esqueço tudo. Não. Você é Cristo andando pelas ruas de Palmas. Você é o corpo de Cristo, é um pedaço de Jesus andando pelas ruas, pelas faculdades, na sua empresa, no seu trabalho, na repartição pública que você trabalha. Você é o corpo de Cristo se movendo sobre a terra. Quer vinho novo? Se deixe ser transformado. Odres novos, estou terminando, são dotados de um coração novo. Deus fala para Jeremias: dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne, amolecido. Porque quem faz a obra de Deus não é quem tem condição, é quem tem coração. Eu ouvi essa frase essa semana, achei interessante. Quem faz a obra de Deus, quem coopera, quem é fiel, é quem tem coração, não é quem tem condição. Essa semana uma senhora mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, eu quero fazer um carnê para ajudar na construção da sede. Aquela senhora já quase 80 anos, aposentada. Eu falei para ela: a senhora quer que faz de quanto? Ela disse de R$100. Eu falei: não vou fazer de R$100. Eu conheço a senhora. A senhora ganha pouco. Não, mas eu dou um jeito. Eu falei: não, eu não vou fazer carnê para a senhora. Aí ela insistiu, eu falei: vou fazer de 30. Ela: não, eu não quero não. Começou a brigar, falou: faz pelo menos de 50. Eu falei: meu Deus. E foi nessa semana que eu ouvi essa mensagem. Quem faz a obra não é quem tem condição, é quem tem coração. Jesus não usou, não se valeu daqueles que tinham condição, mas daqueles que tinham coração. Não é quem tem tempo, é quem faz o seu tempo. Ah, eu não faço porque não tenho tempo. Não, você não faz porque não quer. É simples. É simples. A obra de Deus é feita por aqueles que têm um coração transformado. Aqueles que estão dispostos para fazer. É coração. Por isso que Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Se tivermos um coração em Deus, se tivermos a obra de Deus em nós, se tivermos o Espírito de Deus em nós, a gente vai ter um coração conectado com Deus. A gente vai ter um coração conectado com o Senhor. Amém? Porque não adianta a gente cobrar de quem não nasceu de novo. Tem muita gente que está dentro do sistema religioso, mas que não nasceu de novo. Tem muita gente que está dentro do casulo religioso, mas que não nasceu de novo. Não nasceu, não teve uma experiência com o Evangelho. E não adianta a gente cobrar fruto do Espírito para quem não nasceu de novo. Manifesta o fruto do Espírito quem nasceu de novo. Quem tem uma aliança com Deus. Quem tem um compromisso com Deus. E esse avivamento vai mexer com estruturas antigas. E quando doer na sua vida, não vem correndo dizer: pastor, ora por mim, não. Não é o diabo não, é Deus trabalhando na tua vida. Amém? Amém? A obra de Deus em nós dói. Dói. Porque mexe com estruturas. Lembra quando você cantava? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Lembra disso? Aí Deus começou a mexer na estrutura, né? Você deu cada pulo dizendo: o diabo se levantou.
foi diabo não, é Deus mexendo. Mexer na estrutura dói. Porque vai mexer em áreas da nossa vida que a gente jamais pensou que iria mexer. Mas é necessário Deus mexer em áreas da nossa vida. Mexe no nosso casamento, mexe no nosso relacionamento, mexe no meio da família, para mostrar o quão dependentes nós somos. E quando vier o agir de Deus na tua vida, deixa Deus trabalhar, se submeta à vontade. Porque Ele mesmo diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Há um Salvador que nos ama. Há um Salvador que se importa conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós. O pessoal do louvor já pode ver. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque Ele nos ama. Amém? Porque Ele se importa conosco. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar antes de adorarmos o Senhor. Nós vamos orar para que o Senhor comece a trabalhar em nós. Querido, quando a gente olha para as profecias de Joel capítulo 2, domingo passado eu falei que nós, no ano 2021 a 2022, o Brasil inteiro, na semana passada nós tivemos uma reunião com representantes de cada estado. E até o dia 6 de setembro de 2022, nós iremos ungir todos os 5.570 municípios brasileiros. Ungindo as prefeituras, as câmaras de vereadores, cada ponto estratégico, as prefeituras, cada cidade. Nós começamos um movimento. Isso vai se espalhar, se esparramar para todos os municípios. E cada estado, e cada cidade, a igreja vai se mobilizar. Brasília já foi ungida no dia 21 de abril. E algumas capitais já estão entrando. Palmas, nós vamos marcar o dia para irmos nas entradas no centro geodésico, palácio, enfim, vários órgãos públicos. Nós estaremos ungindo e profetizando salvação. O ano aceitável do Senhor. Por isso que eu e você precisamos estar despertos, acordados. Não nos enchermos de vanglória, de soberba, mas um coração rendido e prostrado ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero ser alguém que vai estar neste movimento. Eu não quero viver dentro deste casulo, mas eu quero estar sentado à mesa do Rei, celebrando vida. Deus, vai chegar um tempo que eu creio que paralíticos entrarão em nossos templos e sairão curados. Cancerosos, Deus vai trazer o último grande avivamento da história. E Deus vai usar você nas ruas. O Espírito Santo vai incitar você, vai despertar você para esse tempo de avivamento que vai ser, eu creio que vai alcançar as repartições públicas, vai alcançar as praças, vai alcançar as academias, vai alcançar as famílias, vai alcançar os sertões, vai alcançar, porque o Espírito de Deus, a palavra de Deus que diz que assim como as águas cobrem o mar, a glória do Senhor encherá toda a terra. Aleluia! E eu creio nesse grande avivamento, eu creio. Amém?
Ore agora, feche os teus olhos e coloca a mão sobre o teu coração e clame ao Senhor. Diga: Pai, eu quero ser protagonista desse tempo. Eu quero viver aquilo que ainda eu não vivi. Eu quero experimentar aquilo que ainda não experimentei. Eu quero, Pai, aleluia, erga a tua voz e ore. Diga: meu Deus, eu quero ser o odre novo. Eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero viver, meu Deus, eu quero viver as novidades do reino. Eu quero viver o que ainda não vivi nesse tempo, Senhor. Levanta-me, amado Espírito Santo. Erga a tua voz e ore e clame. Aleluia. Diga: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado neste novo tempo. Eu quero ser usado para este novo tempo. Eu quero ser usado, amado Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o seu perdão é completo. O seu perdão é completo, Ele sara minha